Então, vou tentar fazer um vídeo aqui, nunca fiz vídeo de nada, não sei nem o que falar, nem que roteiro. Tentar falar alguma coisa aqui, que eu já tô ficando doido já. Tem que falar, eu acho, com alguém. Nem que seja com o celular aqui, que eu fico me vendo. Faz tempo que eu tento mudar alguns valores, algumas ideias, para pensar esse ritmo que a gente vive. E o ritmo que a gente estraga o planeta e estraga nossas vidas nesse estilo que acho que já está bem claro para todo mundo, que está cada vez mais doentio. Assim, acordei, tá ruim de falar. E esse ritmo, essas coisas que a gente não tem tempo para nada, e então a gente pode ser que agora dê para repensar um pouco nisso tudo. Não sei, esse vídeo vai ficar gigantesco. Não sei nem se alguém vai assistir esse troço, nem eu. Mas azar, vou gravar. Eu gosto de viajar e tudo, mas olhando todos esses aviões, todas essas coisas, a gente fica pensando, será que precisa isso tudo nesse ritmo, pelo menos? E também essas compras que atravessam o oceano. Olha aquele derramamento de petróleo que teve no Brasil. A gente sequer conseguiu descobrir de que navio era, para ter uma noção de quantos navios estão rodando para lá e para cá sem parar e remexendo a água, poluindo. Uma coisa, eu vi num documentário, eu acho, uma vez, que a água do lastro do navio, que vai lá embaixo, quando ele carrega e descarrega, por exemplo, ele carrega aqui no Brasil e vai água dentro dos porões, né, para o navio se equilibrar, etc. E essa água pega toda o crio daqui, toda a flora daqui, e vai descarregar lá na China, por exemplo. E quando chega lá, isso cria um desequilíbrio muito grande, porque carrega tanto predadores quanto animais que não são silvestres, e flora e fauna, tudo dentro desses porões, e chega lá, descarrega lá, e está dando vários desequilíbrios, isso, inclusive de peixes que sobem rios. Deu um bem sério nos Estados Unidos. Então isso é só um pequeno exemplo de todas as coisas que a gente pode pensar e repensar, assim. Será que as coisas não teriam que ser produzidas localmente? A gente estava trabalhando numa fábrica de buquês de flores. As flores chegavam de todos os lugares do planeta, refrigeradas, gastando uma energia enorme para serem transportadas. E a gente fazia os buquês e era incrível, elas iam de volta para todo lado do planeta. Eu não vejo sentido nisso. Quando eu fazia os buquês no início, eu sentia, que legal, vou trabalhar com flores, etc. Mas no final tu ficava, quando tu olhava as etiquetas para onde elas estavam indo, te perdia a graça, te perdia o sentido daquilo ali. Como é que tu vai produzir uma planta lá na Holanda, tu vai fabricar ela no outro canto do mundo e tu vai enviar para Nova Zelândia depois o buquê pronto, só que uma pessoa teve que cortar e fazer? É que acontece na China também. A gente envia matéria-prima para lá, atravessa o oceano, chega lá porque é mais barato, as pessoas produzem e volta para o oceano para todo mundo. São coisas que se a gente não pensar, que a maioria de nós nem se dá conta, assim. A gente tem que pensar outras maneiras, essas logísticas. Olha agora o tipo de logística que a gente está enfrentando. Como que a gente faz para ir no mercado, por exemplo, e volta para dentro de casa sem ter aquela coisa de vai estar infectando os mais velhos? Então, são coisas que graças a Deus a gente está conseguindo repensar um pouco aí. Eu tenho essas coisas na cabeça há muito tempo. Acho que vou fazer um vídeo que ia ficar infinito aqui, só em exemplos, em coisas. Eu não sei, fiquei um tempo morando numa van e a gente pensa, tá poluindo um pouco menos, mas até ali também. E essa coisa da energia também ser produzidas em locais distantes, elas não são transmitidas, por mais que a energia elétrica, durante a transmissão, que é quilômetros e quilômetros de distância, tu tem muitas perdas, porque também a fotovoltaica
não sei até quanto ela é tão ambientalmente correta, porque fabricar todos esses painéis, então tudo isso é um desafio muito grande para a gente antes e depois desse vírus. E eu espero que esse tempo que a gente fique em quarentena, confinado, auto-isolado, sei lá o que nome a gente dá para isso, a gente consiga evoluir nesse sentido, tentar que isso surjam ideias. Está surgindo uma coisa muito criativa nesse momento, que surgem ideias que realmente sejam efetivas, porque se depois a gente sair desse troço que nem tá todo mundo desesperado, vai ficar sem trabalhar, ficar sem dinheiro, etc. Eu não sei, há um tempo eu estou tentando tornar minha vida mais simples, eu sei o quanto isso é difícil, desapegos e mudanças de hábitos, que isso é tão difícil de ser feitas, mas eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai, depois de entender essa coisa de que não comer carne seria melhor para minha saúde, para a saúde do planeta, embora a maioria parece que não entende isso, já é alguma coisa, assim. A cadeia produtiva da carne polui tanto o nosso planeta. Pô, eu sou do Rio Grande do Sul e a gente sempre teve essa coisa de associar churrasco a um aniversário, a uma coisa boa, aos amigos. Então esse hábito tem que ser de um desapego muito grande. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas tem que começar, tem que tentar. E estou aí há alguns anos já sem comer carne, não é difícil, não sente falta nenhuma, não tem. E difícil de falar, tio. Então são pequenas coisas assim que a gente vem pensando há tanto tempo. Eu não sei, há um tempo atrás eu gostava tanto de carro, de motor que fosse potente, aquela coisa. Hoje eu só olho os carros e penso assim, não, quanto mais eficiente a gente conseguir fazer essa coisa aqui, melhor. Como polui, como suja. Eu fui, por exemplo, ao aeroporto agora mesmo, nessa época de os voos super reduzidos, aquele lugar tem um cheiro a querosene incrível. Eu, depois desses anos que eu comecei a me alimentar melhor, antes eu trabalhava na oficina e mexendo em carro de corrida, a gente acelerava o carro com o portão fechado da oficina, com as janelas fechadas para não fazer barulho para os vizinhos, com metanol, assim, ó, cheirando aquele cheiro, e eu não me sentia mal, eu não sentia quase aquele cheiro. O cheiro de gasolina era até gostoso para mim num posto de gasolina. Depois dessa época, desses anos que eu fiquei sem comer muita porcaria, sem me intoxicar muito, esses cheiros estão ficando insuportáveis para mim. Principalmente quando eu faço jejum de manhã, eu não consigo mais sentir um cheiro de um perfume às vezes. Eu me sinto mal. E talvez isso tudo vai fazendo a gente se dar conta de como essa poluição está forte. Quando a gente vai para uma grande cidade também, a gente começa a sentir. E a questão sempre é esse sistema que a gente vive de ter que produzir, de ter que fazer a mercadoria girar e acaba poluindo tanto, estragando tanto que não sei, é demais. Quando eu entrei na física lá na UFPEL, acho que faz 10, 15 anos, sei lá eu quanto tempo, 2001, um professor deu um problema de física muito simples para a gente resolver. Ele deu a altura de coluna da camada de ar que a gente tem na Terra, e deu o diâmetro da Terra, eu acho, e o número de habitantes do planeta. Eu não lembro dos dados, eu não lembro de nada. E eu calculei aquilo, um problema super simples. Na verdade, ele deu para a gente se conscientizar e o valor era para a gente calcular quanto de oxigênio, de volume de oxigênio teria para cada ser humano, né? Isso excluindo todos os animais. E dava um número muito pequeno, assim. E aí eu fui perguntar para o professor, eu errei o troço aqui porque deu muito baixo o número. Eu disse, não, tá certo. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, eu nunca mais esqueci. E eu associo assim um aquário. Eu tive aquário e como aquilo é sensível, né? Se tu não cuida, aquele ambiente dos peixes eles se estragam. E se for pensar, a gente está fazendo exatamente isso com toda essa química, essa produção em massa que a gente tem. A água vai direto para o oceano, acidifica o oceano, o efeito global aquece e a gente está matando animais que a gente nunca sequer conheceu que estão no oceano. A gente conhece menos da profundidade do fundo do oceano do que a gente conhece, sei lá eu, a Lua, Marte. Então isso vai criar um desequilíbrio gigantesco. Se a gente não frear isso, não tem como. E a gente pode dar exemplos que não tem fim aqui. A Lagoa dos Patos lá,
está cada vez mais poluída, ela está criando uma sedimentação no solo, no fundo, que ela nunca foi tão acelerada. Por exemplo, a gente fazia medições lá, que dava para ver os tempos, assim, como era poluído ou não. Se tu pega o solo bem do fundo, ele é bem diferente. Que nem a gente faz aquelas nas geleiras, que pega de anos atrás, a concentração de dióxido. E essas camadas são cada vez mais rápidas. E o solo está assoreando, as praias estão indo para dentro da lagoa, e a lagoa está ficando mais rasa, e toda ela. Isso é só um exemplo de toda essa loucura que a gente vive, essa velocidade que a gente está estragando o planeta, e sem se dar conta muitas vezes. E nesse ritmo que a gente vive, mesmo na faculdade, no trabalho, nunca sobra tempo para a gente refletir as coisas da gente. E quem dera sobrar tempo para isso, sabe? Fora os apegos que a gente tem a tudo isso, viagens, sei lá, cada um tem o seu. Eu tinha muito por motor, e tinha que ser super ultra potente, dava aquela adrenalina. Até hoje eu gosto, mas eu reduzi muito isso. E os tipos de comida, e vai saber também, eu não sei, eu já chego nos lugares, eu vou comer o que tem no lugar. Eu acho que a gente tem que comer o que você produz lá. E tu vai para outro canto do planeta, beleza, Dia das Mães, vamos fazer as flores que tem lá. O que adianta eu mandar fazer um buquê e ele girar o mundo inteiro? Pra mim não faz sentido. O único sentido que tem é de dar uma merda cada vez maior, cada vez mais grande. A maioria não gosta de conversar comigo sobre isso, e eu fico bem irritado às vezes na hora de conversar, mas eu não. Então eu vou falar aqui para quem quiser ouvir, e quem não quiser ouvir, desliga o vídeo e pronto. Não quiser saber, não saiba, mas a água tá batendo na nossa bunda. E há quanto tempo que o pessoal vem dizendo, olha, a gente está criando um monte de antibiótico e dá para os animais, para eles ficarem maiores e ter mais peso de carne para vender. A pessoa está falando há muito tempo, isso aí está criando super bactérias, isso está destruindo a nossa flora, seja ela intestinal, seja ela no nosso corpo. A gente tem uma série de micro-organismos que nos ajudam, e se eles estão desequilibrados, nos atrapalham. Então tudo é muito tão conectado, interconectado, que faz efeito tão grande na gente. E a gente só percebe isso quando começa a sair um pouquinho disso. Eu era gordo, inchado, e eu vivia cansado, com sono, era difícil assistir a aula, eu vivia muito irritado. E depois que eu comecei a comer um pouquinho melhor, dentro da medida do meu possível, isso mudou tanto. Então eu incentivo da maneira que eu posso, brigando, irritado duas vezes, mas quando tu pega alguma coisa que te fez bem, às vezes tu sente meio que na obrigação de tentar repassar isso. E eu desinchei, eu emagreci, eu fiquei menos sonolento, mais alerta, depois que eu mudei a minha alimentação. E eu tinha uma doença de pele que nunca soube o que era. Coceira, eu tenho um monte de foto daquelas perebas nojentas, umas coceiras que me dava embaixo dos braços, na barriga, e ficava muito vermelho. E depois eu não sei o que era, se era alguma coisa a ver com pão, com laticínio. Eu só sei que eu simplesmente parei de consumir isso, essa doença sumiu. E essa doença durou 10, 15 anos, eu nem sei, e eu sempre fui a médicos e loções e tratamentos, e o diabo eu fiz, e nunca ela se melhorava, nunca. Ela estava sempre ali comigo, e agora simplesmente eu não tenho mais ela. Então isso faz a gente pensar que alguma coisa a gente tem que mudar. E só pegar os dados aí de doença, de diabetes, essa pandemia de diabetes que ninguém fala, diabetes porta de entrada para câncer e todas as outras doenças. Então, ou a gente se liga em alguma coisa agora, ou tá ferrado, meu. Eu não sei, tem tanta coisa que me incomoda há certo tempo, que eu até parei de tentar. Eu fui numa palestra de um cara há muito tempo atrás em Porto Alegre, que ele fala sobre a alimentação crua e viva e como isso trouxe benefício para a vida dele. Depois ele sofreu um acidente de carro, foi atropelado, todo quebrado, ele se recuperou muito rápido.
E aí eu, no final da palestra, fui perguntar para ele, para a esposa dele que estava dando uma palestra, digo, cara, eu tento passar isso para as pessoas e principalmente na família parece que ninguém ouve e eu me sinto tão chateado com isso. E ele me disse, tu tem que passar isso para quem quer ouvir, porque não adianta tu passar isso para quem não quer ouvir, porque a pessoa não vai fazer. E uma coisa que o maior desafio para mim nessa história toda sempre foi me livrar dos hábitos e apegos a esses hábitos que a gente tem e nem percebe, mas de pouco em pouco a gente vai conseguindo. É bem interessante assim. Eu teria tanta coisa para falar, mas deu 15 minutos, não sei quem vai ouvir, não sei se alguém vai ouvir, mas vai ficar aqui gravado esse troço aqui. São coisas que a gente vai se dando conta ao longo do tempo e só fazendo elas, só experimentando a gente se dá conta. Como eu falo às vezes, se tu não acredita que a tua vida vai melhorar mudando um pouco os teus hábitos, experimenta por uns dias. Se não melhorar, como é que tu vai saber se funciona ou se não funciona sem experimentar? É simples, não são coisas que vão te causar nenhum mal. Então eu fico pensando tudo isso. Eu vou dar uma pausa aqui que o vídeo está muito grande, não sei nem se a internet vai enviar isso. Então é isso aí.